Irmãos, mandando um abraço muito carinhoso aí pro meu amigão, meu irmãozão, o Zé Gino, que tá todo dia nos ouvindo, viu, Zé? Depois nós vamos passar um louvor para você. O assunto de hoje é um assunto muito polêmico e muito difícil, né? Eu estava aqui buscando um texto aqui, um texto ali. Nós vamos falar sobre o julgamento final, né? O texto aqui até diz o julgamento dos mortos, Apocalipse 20, 11. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, né, é importante. Você que é evangélico, você que é católico, né? Católico então precisa ler mais Bíblia. Só pega a sua Bíblia aí que nós vamos esperar um pouquinho, tá? Apocalipse 20, 11. Nós vamos ler. A versão que eu uso é a King James. A palavra do Senhor diz o seguinte: em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu, fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para esses. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. No final aqui, no 14, diz assim: então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, ó Pai, clamamos pela sua misericórdia nas nossas vidas, ó Pai, que haja revelação do Senhor, sabedoria que vem da tua eternidade, para que possamos entender aquilo que foi lido, o propósito do Senhor nessa palavra de hoje à tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, isso tem muita coisa que ainda não entendemos completamente dentro daquilo que vai ser o juízo do Senhor. Então, o Senhor nos diz aqui, o que é bem claro, é que vai haver um julgamento do trono branco, o grande trono branco. Mas aqueles que venceram, eles vão entrar nesse julgamento para receber o seu galardão. O seu galardão. É um julgamento não dos seus atos, mas é para receber o galardão. E aqueles que fizeram o mal, os livros abertos, são vários livros, tá? O livro dos vivos, todos aqueles que foram gerados, têm o seu nome na eternidade, mesmo aqueles que não nasceram, que foram abortados. Olha quantos milhões de abortos acontecem no mundo. Pois até isso vai ser considerado no livro dos vivos, e também o livro do que foi, o livro do que foi dito, as nossas palavras têm poder, não é isso que a Bíblia fala? Pois o livro dos feitos, quer dizer, das obras, e também o livro do pensamento. O que nós pensamos está registrado na eternidade. E, por fim, o livro da vida. Tá? Então isso é importante entendermos, que muitos são os livros que registram tudo o que fazemos o dia inteiro. Nós estivermos sozinhos lá no Amazonas, o anjo está registrando as nossas atitudes, em cada livro correspondente. E nós precisamos entender. A palavra diz aqui em 2 Coríntios 5:10, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem,
quer seja o mal. Então isso tudo está registrado, né? O ergos é aquilo que fazemos com as mãos. Então as nossas obras, as nossas atitudes estão registradas, porque não existe fé sem obras. A fé é espiritual, a fé não é nossa, a fé vem de Deus e a fé vem pelo ouvir. Mas quando recebemos, adquirimos fé, nós precisamos fazer obras, né? Porque nós precisamos colocar em prática aquilo que a fé nos capacita, né? E nos dá a condição de fazer. Portanto, devemos, quanto mais fazemos, né, exercemos a bondade, mais o Senhor vai nos retribuir. Pode ter certeza disso. Ninguém perde por ser bom, ainda mais com Deus, né? Ainda mais com Deus. Quantas coisas às vezes nós temos guardado dentro da nossa casa, coisa que já não usa tem mais de 10 anos, e a usura de alguns não permite que passemos aquilo para frente. Aquilo vai poder fazer a alegria de pessoas, né? Muitas vezes um fogão novo, você encosta o fogão velho ali e não dá aquele fogão. Não, eu vou vender. Dá para alguém. Faça a alegria de alguém. Essa pessoa nunca vai esquecer a bondade que você fez, pequena para você, mas grande para quem recebeu. Isso tudo é anotado, meu irmão, lá no céu. Isso tudo é contado lá no céu. Então são muitas coisas que são assim preciosas. A fé é preciosíssima. As obras, preciosíssimas. Não existe fé valorizada por Deus sem obras. Você precisa exercer a sua fé através das obras. Deu para entender? Agora, a palavra nos diz também que haverá um período de um milênio. Nesse milênio, então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde se fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, presta atenção. Nós falamos sempre sobre a onisciência de Deus, né, que nos ensinou a trabalhar 6 dias e descansar no 7º. O homem já mudou isso aí, eu já falei sobre isso. O 7º dia é o Shabá, né, que quer dizer descanso. 6 anos trabalharás a terra, no 7º dará descanso à terra. É ano Shemitah. Tem um vídeo muito interessante no YouTube de um pastor chamado Lamartine Pozzella, que fala sobre o Shemitah. Procura lá que você vai entender o que é Shemitah. De 7 em 7 anos. É o Shemitah. Israel não guardou isso por 490 anos e foi passar 70 anos no cativeiro da Babilônia, porque não guardou os 490 anos, que tem exatamente os 70 Shemitahs que a terra descansou enquanto eles estavam no cativeiro da Babilônia. Segundo Crônicas 36, 21. Dá uma olhada lá que você vai ver. E o cativeiro da Babilônia todo fala sobre isso. E o 6º milênio é o que nós vivemos. Estamos no 6º milênio. Pelo calendário de Israel, são 5.786 anos que Adão teria se ele estivesse vivo. Mas alguns anos foram suprimidos na época de Alexandre o Grande. Houve uma mudança no calendário. Quando eles dominaram Israel, eles forçaram, alguma coisa aconteceu que se perderam 100 e poucos anos, ou 200 e poucos anos, que completaria o 6º milênio. Os 6.000 anos já foram vividos. Vem aí esse milênio que Deus fala nele aqui na palavra, o milênio de descanso. Nesse milênio, Isaías também fala sobre ele, que o lobo pastará junto com a ovelha. Nesse milênio vai haver um governo mundial
por Jesus, né? E ele vai estar sentado no seu trono, né? A Jerusalém celestial, e vai ser um período como lá no Éden, como no Éden, porque o inimigo vai ser tirado e vai ser preso. Então o mundo não vai ter corrupção, não vai ter roubo, não vai ter maldade, porque o inimigo vai estar preso. Mas aí, por mistério de Deus, que o Senhor fala que depois desses 1000 anos, Satanás será preso, será solto por um breve tempo, mas depois ele vai ser morto, vai ser morto e lançado, ele vai ser lançado no lago de fogo. Aliás, ele não vai ser morto. Quem vai ser morto aqui são aqueles que todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartarão com a carne deles. São aqueles que, no entanto, a besta foi presa, com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Esse é Jesus, no cavalo branco. Apocalipse 19 fala, estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Esse é o próprio Jesus, o Verbo divino. Jesus não chama Jesus na eternidade, viu, irmãos? Jesus quer dizer Yeshua, que é salvação. Isso é a missão dele aqui na terra. No céu, ele se chama Palavra de Deus, Verbo divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse julgamento, que vai ser feito, os homens passarão por ele. Aqueles que serão salvos, que foram arrebatados, vão passar pelo julgamento para receber a sua recompensa, o seu galardão. A quem muito foi dado, quem fez muito vai receber um galardão maior. Aquele que fez menos vai receber um galardão menor. Isso é claro. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Isso aqui é a vitória definitiva. Nessa página que eu estou aqui, fala da derrota definitiva e da vitória definitiva. Todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso aqui é terrível, meu irmão. Isso aqui é terrível. Agora, o maravilhoso, aquilo que você deve escolher para a sua vida, e buscar, escolher e agir, fazer obras, aumentar a fé, e fazer obras, porque aí sim o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E aí sim, depois da destruição, quando todos forem lançados no lago de fogo, nós sabemos que vai haver uma vida eterna com Deus. Aí é interessante, porque o projeto de Deus foi escrito até aqui, foi escrito só até aqui. O que vai acontecer depois, a gente só pode sonhar e imaginar, que é muito melhor do que o melhor dos prazeres que você pode ter aqui na terra. Agora você imagina como vai ser a eternidade sem Deus. Ranger de dentes, a sede eterna, o fogo eterno aceso, sempre você ali incomodado pelo aquele fogo, um sofrer eterno. Mas o Senhor oferece para você, meu irmão, a vida eterna com Ele. Abra o seu coração de verdade, vá,
pense, mude de vida, acerte sua vida com o Senhor. Venha como estás, diz a palavra. Não precisa você mudar nada, só aceitar Jesus. Ele vai te mudar através do Espírito Santo. Isso aí o próprio Espírito Santo se encarrega, né, de tirar o cigarro, a droga, a bebida, o vício do jogo, outros vícios. O Espírito Santo, na sua fidelidade, vai agir em você. Você sendo fiel e buscando santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Você tem a chance de ser um vencedor e herdar todas essas bênçãos que Deus tem para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Vamos ouvir. Resplandece, ó Jerusalém.